Olá, boa noite a todos. Vamos nos organizar, nos preparando para nosso comentário dessa noite. Aguardar uns minutinhos, faltam ainda uns minutos para as 8 horas. Enquanto as pessoas chegam, nós vamos esperar um pouquinho. E quem estiver chegando, se quiser comentar ali do lado se o som está bom, se me ouve bem. Os animais da vizinhança também querem participar aqui do momento. Eu estou de fone para ver se melhora um pouco esses ruídos externos, né? Logo deve parar. Tudo certo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de destruição, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. E para preparar o ambiente, eu escolhi uma mensagem do livro Momentos de Ouro. A minha edição é muito velha, hoje ele está em uma edição mais bonitinha, né, mais nova. É um livro da GEM, é o Grupo Espírita Emmanuel, é a editora do seu Ramaciotti, né, lá de São Paulo. E ele me contou uma vez que esse livro se chama Momentos de Ouro, porque os espíritos diziam para ele que para o Chico, né, que quando escreveram essas mensagens, eles estavam em seus momentos de ouro. Então, é quase que uma seleção que os espíritos fazem, presentes nesse livro, da mensagem que eles mais gostavam, que eles achavam que era mais bonita. Então, eles deram esse nome, né, Momentos de Ouro. Isso o Emmanuel também fala na introdução do livro. E realmente é um livro que tem mensagens lindíssimas. Uma nós vamos ler hoje aqui para preparar o nosso ambiente e uma eu vou ler para vocês para a gente introduzir o nosso tema. O Chico Xavier tem muitos livros que são de espíritos diversos, que são compilados de mensagens que ele recebia. Então, alguns livros são de um autor só, alguns de dois e alguns de diversos espíritos. E cada um tem a sua particularidade, a sua característica. Aos poucos a gente vai, ao longo dos anos, se afeiçoando mais a alguns textos, né, e a algumas coletâneas. Então, esse é um muito bom que eu recomendo. Então, para a gente começar fazendo o nosso ambiente do livro Momentos de Ouro, fazer força. Ninguém pode medir o poder de destruição que a cólera exerce sobre os recursos da vida. E nas épocas de transição, quando se requisitam mais amplos recursos de tolerância entre aqueles que se complementam uns aos outros na vida comunitária, uma atitude nomeada pelo espírito popular, como seja fazer força, é constantemente chamada a expressar-se em quase todos os momentos, a fim de que os processos de irritação não se encaminhem para a delinquência. Preservando a paz e a segurança, não nos bastará recomendá-las, mas sim empenhar-nos sinceramente na sustentação delas. Trazes contigo um problema a exigir solução. Entretanto, já sabes que é preciso fazer força para resolvê-los sem preocupações para os que te rodeiam, sob pena de ampliar-lhes as áreas de conflito. Adquiriste certa enfermidade que te exaure as energias. Contudo, é aconselhável te limites ao tratamento discreto,
sem que te desmandes na queixa, de modo a que não agraves sintomas na imaginação dos que te ouvem, com as possibilidades de te agravarem a situação. Tens o lar em desajuste, reunindo espíritos antagônicos, corporificados em resgate de existências anteriores. Mas o quadro geral das próprias lutas te pede devotamento máximo à serenidade e à paciência, de maneira que os entraves domésticos não se te convertam em martírio. Sofreste prejuízo pela invigilância ou incorreção de amigos, em cuja afetividade se te instalava a confiança. Porém, é necessário saber sofrê-los, sem exceder-te em reclamações e críticas, que acabariam atraindo forças negativas, capazes de arrasar-te as melhores possibilidades de recuperação. Fazer força para colaborar na tranquilidade dos outros é hoje um imperativo a observar criteriosamente em favor de nós mesmos. Em verdade, ocorrências infelizes surgem atualmente por toda parte. No entanto, precisamos refletir até que ponto teremos cooperado no colapso da resistência de quantos resvalam em desequilíbrio. Seja onde for e seja com quem estivermos, precisamos fazer força para que azedume e nervosismo, cólera e aspereza não apareçam nos grupos de trabalho que porventura integremos, porque se nos propomos a viver no mundo melhor de amanhã, é lógico nos disponhamos a fazer força para construí-lo. Emmanuel. A mensagem de Emmanuel que parece que foi escrita para nós ontem, né? De tão atual que está. Então, assim, eu convido a quem estiver conosco, nos acompanhando, para a gente fazer uma breve prece antes de começarmos o nosso estudo. Elevamos assim a Deus o nosso pensamento agradecido pela oportunidade de hoje, rogando aos espíritos amigos que estejam conosco, nos sustentando e amparando o raciocínio, a fim de que possamos compreender melhor as verdades que a doutrina espírita nos traz. Abençoa-nos, Senhor, que assim seja. Então, que beleza de mensagem, né? Parece que ele escreveu para nós mesmo. Nós escolhemos como um tema para o nosso estudo da noite um item que está dentro da Lei de Destruição. A Lei de Destruição se encontra no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. É um livro dividido em 4 partes principais, além da introdução e da conclusão. E a terceira parte fala das leis morais, que são, no entender de Kardec, as consequências que a gente apreende da interação com os espíritos e desse fato que os fenômenos nos trouxeram a respeito da continuidade da vida, da imortalidade da alma e desse mundo espiritual, que é o mundo original, que é o mundo de onde viemos e para onde voltaremos. As consequências desses fatos e de vários outros fatos que Kardec observa, ele trabalha então nessas leis morais que estão divididas em 10 e que no dizer dos espíritos essa divisão é indiferente para eles, a gente pode dividir como quiser. Mas Kardec é muito didático, pedagógico e espetacular no seu estudo, né? na maneira como ele divide os assuntos. Então, ele nos traz essa divisão abordando a nossa relação com Deus, conosco e também com o próximo. Então, a gente vai poder analisar essas leis sob esses 3 aspectos, né? E elas vão reger a nossa vida de relação, nos orientando, nos ajudando, como que a gente deve se posicionar. Então, quando a gente fala de destruição, a lei de destruição ela está inserida, né, logo depois da lei de reprodução e conservação. Então, são 3 leis que se complementam, né? E essas leis, elas nos fazem pensar bastante
a respeito do nosso posicionamento, principalmente hoje, elas são muito atuais. Então, o que nós vamos encontrar dentro do capítulo da lei de destruição? A destruição necessária e a abusiva, os flagelos destruidores, que é o nosso objeto de estudo dessa noite, as guerras, o assassínio, a crueldade, o duelo e a pena de morte. Esses são os itens, então, que Kardec vai abordar nesse capítulo do Livro dos Espíritos. E começa Kardec perguntando se é lei da natureza a destruição. E os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Quando a gente lê essa resposta, ela imediatamente nos remete ao estudo da lei que nós fizemos na escola, né? Quem que não estudou na escola sobre a lei de Lavoisier, ou a lei de conservação da matéria, que ele diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E é bem isso que os espíritos estão dizendo para Kardec, né? Não existe uma destruição, existe uma transformação. Aquilo que está sujeito à transformação é a matéria. Obviamente que nós podemos falar em uma transformação moral, através da lei do progresso. Então, nós somos criados simples, ignorantes e sofremos uma transformação à medida que vamos aprendendo, realizando o nosso aprendizado. Mas essa transformação, essa mudança, ela é diferente da mudança e da transformação que acontece com a matéria. Porque são duas naturezas diferentes, né? A natureza espiritual e a natureza material. Então, a matéria, é preciso que ela passe por todos esses processos, né? A fim de que ela se transforme e nos sirva, seja útil. Então, a causa primeira, né, de todas as coisas é Deus, ele é o criador do universo e das leis que regem o universo, inclusive as leis naturais, as leis da matéria. E é interessante como a gente vai encontrar algumas correspondências entre leis que se aplicam às coisas físicas e que também se aplicam a algumas questões espirituais, né? Então, a própria transformação. Então, quando a gente fala de destruição, num primeiro momento, aqui nós estamos falando da destruição da matéria, certo? Para que encontre, que a gente tenha a possibilidade de uma renovação. Então, qual é a finalidade dessa destruição? Ela tem uma dupla finalidade: manutenção do equilíbrio na reprodução e utilização dos despojos do envoltório exterior que sofre destruição. Esse envoltório, os espíritos salientam várias vezes, ele é um acessório, ele não é a parte essencial do ser vivo. Olha que interessante isso. A parte essencial é princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa. Então, voltamos a falar, né? O espírito se transforma, mas ele não pode ser destruído, né? Metaforicamente, eu posso dizer, eu vou destruir o mal, né? Mas o mal é ignorância. Ele some naturalmente à medida que a gente progride. Então, o que sofre essa destruição é a matéria. O nosso corpo, ele sofre destruição? Ele sofre, né? Ele vai envelhecendo, ele vai perdendo as suas características da juventude, da idade adulta, e ele vai ser destruído no momento da morte, depois da morte, de N maneiras, certo? E essa destruição, ela é necessária e ela se dá para manter o equilíbrio no mundo. Então, há um livro bem interessante do José Saramago, que se chama As Intermitências da Morte, onde ele cria um enredo em torno da ideia de que a morte cessa de acontecer num determinado lugar. Então, imagina, ninguém mais morre. E aquilo que num primeiro momento parece ótimo, né, logo se revela como um grande drama, porque ninguém morre, as crianças não morrem, os jovens não morrem, mas os doentes não morrem, né? Aqueles que estão em situação gravíssima não morrem. E aí como que fica a questão do sofrimento ligado à dificuldade física, né? E o que deve acontecer com o tempo
é que à medida que a gente progride e dá menos valor às coisas materiais, essa destruição ela também vai ficando menos necessária. Mas enquanto as coisas materiais concentram boa parte da nossa atenção e dos nossos desejos, a lei de destruição se faz muito presente na nossa vida, na vida de todos nós enquanto sociedade e na nossa vida de forma individual. Então, quando a gente fala de destruição, é importante a gente lembrar que é uma destruição da matéria e que o espírito não pode ser destruído. Então, se essa regeneração, né, para que essa regeneração aconteça, a gente precisa da destruição, por que então a gente tem os meios de preservação e de conservação? Kardec pergunta, e os espíritos dizem para que essa destruição não se dê antes do tempo, né? Porque uma destruição antecipada, ela obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Então, por isso que todos nós temos a necessidade de viver, de reproduzir, o instinto de conservação. Quando a gente fala, por exemplo, no aborto criminoso, quando a gente fala no suicídio e em vários fatores que implicam a destruição antecipada da vida, nós estamos gerando um desequilíbrio e nos afastando da lei de conservação. Então, essa lei de conservação e a lei de destruição, elas têm que estar em equilíbrio, e é por isso que é importante a gente conhecer as leis, para a gente saber quando é da nossa alçada realizar uma destruição e quando não é mais, né? Quando a gente está agindo de acordo com a lei divina e quando nós estamos infringindo essa lei com uma destruição abusiva, com uma destruição que venha antes do tempo. Será que a gente sempre vai ter essa necessidade de destruição? E aí os espíritos falam que essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Cada vez mais a gente percebe os movimentos de protesto, né? E de esclarecimento em relação à destruição. Então, ninguém é a favor das guerras mais, né? Nós todos achamos que elas são horrorosas. Podemos até compreender que, em alguns momentos, elas tenham se tornado inevitáveis, né? Porque o propósito da guerra é garantir a liberdade. Mas elas hoje ninguém é a favor mais disso. Nós não somos mais a favor do abuso do poder, de tudo aquilo que pode gerar destruição e sofrimento. E em relação ao planeta, a nossa percepção do nosso papel no planeta mudou muito, progrediu muito. Então, hoje há uma preocupação das novas gerações em não destruir a nossa casa, em não destruir o lugar em que nós estamos. É interessante a gente pensar que o progresso ele não é uma coisa linear, né? Então, ele vai se dando, às vezes, em saltos desiguais. Então, nós temos, por exemplo, um movimento muito grande hoje do surgimento do vegetarianismo, do veganismo, né? Que são coisas antigas, mas que vêm ganhando adeptos e popularidade, mas não necessariamente eles querem dizer progresso espiritual. É um tipo de progresso, né? Mas não é um indício de um progresso espiritual, porque nós vamos encontrar povos, e Kardec faz essa pergunta, né, para os espíritos, se isso seria indício de progresso. Nós vamos encontrar povos que não comem carne de animais e que, no entanto, têm sistemas de castas, né, onde o orgulho predomina. Então, o que realmente mostra progresso é o nosso desenvolvimento moral. Se eu ainda estou numa fase inicial de desenvolvimento moral e eu ainda me alimento de carne, os espíritos dizem ali nesse capítulo que isso é natural. Vai com o tempo passar, certo? À medida que eu descobrir que nas coisas espirituais eu vou encontrar mais alegria do que nas coisas materiais. Então, um indicativo, por exemplo, de como a gente ainda não conseguiu fazer essa transição é quando a gente lê Nosso Lar ou ouve falar em palestra, né? E a gente faz aquela cara assim, não muito feliz ao ouvir falar que lá não tem alimento, eventualmente uma água, né, uma sopinha, e aí a gente
fica, mas só isso, né? Como assim? Porque nós estamos ainda muito ligados à matéria e colocamos nas coisas da matéria a nossa felicidade. Então, a comer, o ato de comer, de se alimentar de um bom churrasco, isso nos traz prazer. A hora que a gente conseguir descobrir que no bem, nos valores da alma, nas questões espirituais, nós conseguimos um prazer muito maior do que esse prazer material, ele vai se tornar secundário na nossa vida. E chegar no mundo espiritual e não ter os prazeres físicos não vai ser causa de sofrimento para nós, porque os prazeres, as alegrias da alma vão sobrepujar em muito as da matéria, as que a matéria nos dá. Então, a própria lei de destruição, ela serve também para que a gente vá aprendendo isso. A matéria é transitória e ela serve como utensílio para o nosso progresso. Mas esse progresso, ele é um progresso do espírito, né, que é eterno. É o espírito que precisa progredir. Então, à medida que eu vou compreendendo melhor isso, eu vou dando menos valor para as coisas materiais e essas questões se tornam secundárias. Agora, se a ideia de ir para um lugar onde não tem comida me faz a comida que eu gosto, né, a comida que me dá prazer, o chocolate, o churrasco, etc., me causa grande sofrimento, eu preciso me esclarecer ainda um pouco mais a respeito daquilo que é necessidade do corpo, né, da matéria, enquanto eu estou aqui encarnado, e aquilo que eu não vou mais ter necessidade quando eu chegar no mundo dos espíritos, visto que eu não vou mais ter esse corpo material, né? E vou poder focar nas necessidades espirituais. Então, à medida que a gente progride, o desenvolvimento intelectual e moral, ele vai diminuindo essa necessidade de destruição. Por que, então, que Deus coloca na humanidade flagelos destruidores, né? Por que faz com que a destruição aconteça para grandes grupos, em grandes comunidades, ou hoje como nós atravessamos uma pandemia? E os espíritos dizem que o propósito do flagelo é para que a gente progrida mais depressa. Então, essas alterações, né, na natureza, no nosso ambiente, elas são necessárias para que uma melhor ordem de coisas aconteça mais rápido, né? E para que se realize em alguns anos aquilo que teria demorado muitos séculos. Então, a função dos flagelos, que envolvem cataclismas de ordem natural, como vulcões, terremotos, tsunamis, maremotos, etc. As pestes, as pandemias, os problemas de ordem natural sobre os quais furacões, né, enchentes, inundações, problemas diante dos quais o homem, o ser humano, não tem poder. Ele não consegue nem prever e nem fugir, né, daquilo que está acontecendo. Ele tem que sofrer esses efeitos desses cataclismas, esses flagelos, né, fome, seca, né, a fome não, perdão, mas a seca, que gera muitas vezes a fome. Então, por que isso acontece, essas desgraças coletivas? E os espíritos dizem que é para que o nosso progresso se dê mais rápido, que isso faz com que em alguns anos haja um salto de progresso que teria demorado muito tempo de outra forma. E aí Kardec naturalmente pergunta, tá, mas né, será que Deus não podia usar outros meios para nos fazer progredir? Ele precisa usar os flagelos? E os espíritos dizem que sim, Deus emprega outros meios todos os dias. Ele nos deu para todos os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. No entanto, a gente não aproveita esses meios, né? E assim, então, os flagelos fazem com que a gente seja castigado no nosso orgulho e nos fazem sentir a nossa fraqueza. Então, é bem assim que a gente se sente, né? É uma impotência, até que a ciência se desenvolve e nós conseguimos, então, melhorar, dar grandes saltos de progresso, e se não podemos impedir determinados flagelos, podemos prevenir, né, nos preparar melhor e minimizar os seus efeitos, certo? Aí Kardec questiona o seguinte, mas nesses flagelos, tanto morre o homem de bem como o homem perverso, né? E será que é justo isso? E aí os espíritos nos explicam
que é como se a gente estivesse olhando para um exército que vai para a guerra, né? Os soldados vão para essa guerra e estragam-se os uniformes. Ele diz: você acha que o general está preocupado com os uniformes ou com os soldados? Então, quando a gente vê mortes coletivas, o que está morrendo é o uniforme, não é o soldado, não é o espírito. Então, os espíritos nos convidam a mudar o nosso olhar diante das mortes, para que a gente veja a utilidade a longo prazo disso que está acontecendo com todos nós nesse momento, enquanto sociedade, enquanto humanidade. Então, o que morre nesse instante é o corpo. E os espíritos dizem que aquele que atravessa o sofrimento nesse momento com resignação, ele ganha muito na vida espiritual. Ele vai ganhar uma compensação, né? Bem interessante isso. Inclusive, os espíritos usam essa frase: em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos se souberem suportá-los sem murmurar. Então, uma maneira da gente olhar, né, entendendo que esse sofrimento que elas estão enfrentando, ele vai encontrar a sua compensação se for sofrido de acordo, né? Então, Kardec comenta: venha por um flagelo, a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida, né? A única diferença, no nosso caso agora de flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo. Então, se a gente conseguisse, pelo pensamento, né, contemplar toda a humanidade, esses terríveis flagelos não seriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Perdão, isso são os espíritos que falam para Kardec. Quando os espíritos falam de tempestades, né, quanto tempo dura uma tempestade? Ela é uma coisa rápida, né? Ela logo passa. Então, elas são momentos difíceis, sem dúvida, mas eles têm a sua utilidade e eles vão passar. Aí, então, Kardec pergunta se os flagelos não são provas morais, né? Nos colocando a braços com as mais aflitivas necessidades. E os espíritos respondem que sim, eles são provas que nos dão a ocasião de exercitar algumas coisas. A nossa inteligência, que a gente vê através do desenvolvimento aí das vacinas, né, das maneiras de prevenção, das pesquisas, a ciência vai desenvolvendo muito, vai trazendo para nós progressos que nós vamos demorar anos para conseguir ver todos os benefícios que as pesquisas que foram feitas, assim, focadas todas nesse vírus, vão nos trazer, enquanto sociedade, né? Então, o que esses flagelos nos dão de oportunidade? Exercitar a inteligência, demonstrar a paciência e a resignação ante a vontade de Deus, manifestar os nossos sentimentos de abnegação, desinteresse e amor ao próximo, para aqueles que não estão dominados pelo egoísmo. Então, veja que interessante essa colocação, né? A utilidade moral de um flagelo, tudo que ela pode trazer para nós de ensinamento. E é realmente uma reflexão interessante, porque muitas vezes a gente fica em casa, né? Ou então está trabalhando e não nos damos conta que temos um papel que nós podemos realizar, né? Um papel que nós temos para fazer em atravessando essa pandemia e que ele está muito ligado a esse desenvolvimento moral. Então, o que Deus pede de nós, né? E que foi exatamente a mensagem do Emmanuel no início, esse fazer uma força, né? Faz força para não piorar a situação dos outros, para não aumentar o teu sofrimento de forma que você desequilibre os que estão junto contigo, suporte com paciência, colabore com tranquilidade, enfim, né? Nenhuma grande novidade ali nas recomendações do Emmanuel, mas é como se ele tivesse escrito ontem para nós, porque muita gente esquece disso. Quando a gente fala a respeito dessas provas coletivas, se a gente olha para o nosso mundo, não é difícil entender por que elas estão acontecendo e como nós precisamos melhorar.
Então, queria dizer para vocês que há um documentário fantástico e que hoje está disponível na plataforma Netflix, que se chama Lixo Extraordinário, onde ele conta a respeito de um artista brasileiro, Vicky Muniz, que é um artista que saiu daqui do Brasil de uma condição mediana, né? Conseguiu sucesso na carreira e resolve, então, impactar uma comunidade através da sua arte e vai trabalhar em Jardim Granacho, que é um dos maiores aterros sanitários do Brasil. E eu convido vocês a assistirem esse documentário e observar como é que vocês se sentem vendo pessoas sobrevivendo nas condições daqueles trabalhadores do lixão. Quando a gente fala, muitas vezes, dos trabalhadores dos dejetos recicláveis, né, ou mesmo do lixo, nós muitas vezes não nos damos conta da sua importância para a sociedade, a sua importância para a saúde pública. Se nós não tivéssemos essa organização, como é que nós ficaríamos? Qualquer lugar que não tenha uma coleta de lixo organizada é um caos e está aberto para inúmeros problemas, né? O primeiro deles sendo as doenças. Então, a gente sabe da importância que o trabalho dessas pessoas tem para todos nós, né? Aqui na Terra, porque o lixo que eu produzo não existe fora. Ele vai para algum lugar e as consequências dele vão voltar para mim, né? Vão voltar para nós. Então não adianta eu produzir o meu lixo e depois sair por aí criticando os outros por causa do aquecimento global, criticando países, criticando multinacionais, quando eu mesma não dou conta das coisas que eu faço e não sei descartar o lixo que eu produzo, né? E tampouco sou tocada de compaixão ao ver determinadas condições de trabalho que acontecem, né? E que estão aí ao nosso redor. Então, nós temos que progredir muito em relação à humanidade ainda, porque determinadas coisas acontecem ao nosso redor e elas não nos tocam. A gente não faz nada para que elas mudem. A gente diz, sempre foi assim, sempre vai ser assim. E isso não é verdade, né? Então, nós temos um papel que nós precisamos desempenhar para minorar o sofrimento da comunidade onde nós estamos inseridos. É um papel que deve ser ativo, importante, a gente tem que se preocupar com isso e precisamos nos perguntar o que eu posso fazer, o que me cabe fazer, onde eu posso ajudar, né? Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer. Então, esse lixo extraordinário é um documentário fantástico que ele nos possibilita muitas interpretações, né? A gente pode pensar muitas coisas e nós trazemos esse tema porque, falando dos flagelos, quando Kardec pergunta se é possível evitar os flagelos, né, os espíritos respondem que, em parte, a gente consegue, né, e que muitos flagelos resultam da imprevidência do homem, mas à medida que o conhecimento vem, a gente vai conseguindo prevenir, evitar, pesquisando as causas. Mas alguns, de caráter geral, a gente não tem o que fazer, né? A gente tem que se submeter, por exemplo, um vulcão que entra em erupção, um tsunami, né? Mas a gente pode sempre prevenir e tentar não agravar os problemas de um flagelo através da nossa imprevidência, certo? Então, a gente observando como nós progredimos em termos de hospitais, em termos de vacinas, em termos de organização social, mas ainda há muito a fazer. Então, os espíritos terminam perguntando assim: que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando aos cuidados da sua conservação pessoal souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes? Então, pergunto isso. Nós, hoje que temos condições de cuidar do nosso bem-estar material, né? Que temos os recursos da inteligência, que estamos cuidando, né? Cuidando da nossa conservação. O que nos falta ainda para atingir o ideal? É o sentimento da verdadeira caridade. Não posso cuidar só de mim. Eu preciso olhar ao meu redor e perguntar o que é que me falta fazer,
O que é que eu posso fazer ainda para auxiliar aqueles que estão em situação menos favorável do que a minha? Então, para terminar, essa semana nós conversávamos num grupo de WhatsApp e um amigo comentou a respeito dos instrumentos dos grandes músicos, né? E que estão às vezes em museus, e ele achava que esses instrumentos estão parados e poderiam estar nas mãos de outros músicos tocando, enfim. E aí eu me lembrei de uma poesia da Maria Dolores, que está então nesse livro Momentos de Ouro, né? Esse livro aqui muito legal, que eu recomendo a leitura, que são diversas mensagens. E a Maria Dolores, então, que é uma poetisa brasileira, escreve inúmeras poesias pelo Chico, maravilhosas, e uma delas, então, é essa, que é a história de um violino. Ela conta, então, a história de um violino que está esperando para ser queimado. E ela vê aquele monte, né, de lixo esperando para ser queimado e o violino ali. E quando ela se aproxima, o violino conta metaforicamente para ela a história de vida dele, né? Então, que ele vai ser destruído. Então, ela diz o seguinte: parei fitando um acervo de sucata que iria arder em fogo breve, por um fósforo leve, cuja chama pequena incendeia e consome qualquer montão de peças estragadas, mesmo aquelas que trazem doces nomes de pessoas amadas. Dentre as centenas de objetos, vasos, portões e móveis incompletos, cuja destruição era o destino, encontrei um violino, que mais me parecia uma relíquia em agonia, no resto de instrumento que ele fora. De onde procederia, perguntei a mim mesma, altamente intrigada, aquela peça desprezada, sob que mão renovadora teria sido um dia perfeitamente manejada? E então aquele traste, em rude desconforto, falou-me ao coração: não lastimes a sorte que me espera. Quanto há notas no mundo, desde o campo relvoso ao deserto infecundo, tudo é renovação. Eu fui um tronco verde, o mais belo de um horto, que mais brilhava ao sol da primavera. Era visto de longe nos caminhos em que passasse alguém que amasse os pássaros e os ninhos. Minhas flores vermelhas eram a adoração dos enxames de abelhas. Orgulhava-me, sim, de ser forte e robusto. Veio um dia, porém, um homem frio e armado, de serrote e machado, e esfacelou-me os pés agindo a custo. Depois, tombei, vencido sobre a terra. Fui logo após levado, serra em serra, em terrível viagem, lançado muito tempo ao desprezo e à secagem. Certa feita, um artesão, de tato delicado, estranho e fino, transformou-me em violino, e fui vendido a um moço artista que me deu cordas, vida e coração. A princípio, chorei com saudades do chão, em que subia ao firmamento, na viva emanação de meu próprio perfume. Entre flores, bailando, ante as flautas do vento, recordava a chorar a presença das aves que falavam comigo em cânticos suaves, agradecendo a Deus cada manhã a beleza e a alegria da alvorada, que mais nos parecia uma festa dourada à luz do sol nascente. Mas o artista abraçou-me docemente e, manejando as cordas que me dera, fez-me sentir por fim o instrumento que eu era. Muita gente me ouvia embargada de pranto, sem que fizesse algo para tanto. Mães que houvessem perdido algum filhinho ante o poder da morte, choravam com saudade e com carinho, pondo-se a relembrar os sonhos de outro tempo e as canções de ninar. Muito doente em prece, pensava em Deus, onde eu me achasse, sem que eu mesmo soubesse explicar a razão. Notando que tornava as almas que sofriam mais consoladas e felizes, não mais me lamentei de me haver afastado do bosque bem amado. Eu que deixara as últimas raízes
depois de muitos anos, vi muita desventura e muita dor transformando-se em preces ao Senhor. Vendo, enfim, que servia e consolava, o artista mais me quis, quanto mais me tocava. Até que um dia, o moço, enfermo, trêmulo e alquebrado, foi coberto num túmulo fechado. Então, alguém me achou inútil para a vida e me guardou aqui, numa cova escondida, à espera da fogueira, em que possa também encontrar minha hora derradeira. Nesse justo momento, alguém ateou fogo ao monturo opulento, e vi um outro alguém descer das imensas alturas, um moço belo e forte, que arrancou de improviso a forma do instrumento à labareda e à morte, e ao colocar no braço o violino refeito em matéria de luz, dele extraía sons. Era o hino perfeito que o fazia esquecer a cinza transitória na música de vida, esperança e vitória. Então, eu me lembrei de vós, médiuns amigos. Entregai-vos às mãos dos artistas do bem, que eles façam em vós a música do além. E num dia, qual se fosseis desprezados por trastes relegados ao frio dos museus, braços de amor virão para traçar convosco novo dia, que trará para os homens o caminho de luz da perfeita alegria entre a bênção de paz e a proteção de Deus. Assim, Maria Dolores nos coloca esse lindo poema nos falando da história simbólica desse violino. Então, arrancado do bosque, transformado em instrumento, no começo ele se revolta e depois, vendo todo o bem que pode fazer, ele aceita e serve sem cansaço. Muitos de nós somos assim também. Na nossa vida, nós fomos arrancados de um lugar, às vezes, que nos servia, que nós amávamos, que achávamos que era o ideal. Às vezes esse lugar é a família, às vezes esse lugar é a saúde. E somos colocados em um lugar onde podemos servir. E nos falta, talvez, dar-nos conta dessa nova utilidade que a vida nos convida a ter. E servindo, resta-nos então agradecer e esperar o momento de sermos chamados para a vida verdadeira, desenvolvendo em nós essa compreensão dos valores espirituais e de que as coisas materiais são instrumento, assim como o violino era o instrumento do consolo, da música, de tocar os corações, como a música tão bem faz com todos nós. Então, muitos de nós podemos ser esse instrumento que toque o coração da outra pessoa. Estamos num momento em que todos estamos necessitados de alento, de carinho, de consolo, que possamos ser aquela pessoa que estende isso, né? A quem convive conosco. Não vamos esperar que alguém venha nos dar, vamos nós oferecer. Vamos fazer como o violino da Maria Dolores, aceitando o nosso lugar, a nossa função e não tendo medo, né, da lei de destruição. Assim, nós encerramos a nossa reflexão da noite, agradecendo a oportunidade, convido a quem se interessou pelo tema a que leia o Livro dos Espíritos, né? Lembrando que nós falamos apenas do trechinho que fala dos flagelos, não falamos de todo o capítulo, então há mais coisa ali que a gente pode estudar, que a gente pode ler. Ficamos, então, agradecidos ao Marcos, à Elisete, né? Aos nossos amigos do grupo, por nos darem essa oportunidade. E desejamos, então, que Deus abençoe a todos, que passem muito bem, que se cuidem, né? E assim, então, convidamos a todos para que a gente faça a nossa prece de encerramento do nosso estudo dessa noite. Então, quem estiver conosco, vamos juntos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus pela maravilha da criação. Te agradecemos, Senhor, por tudo que nos dás, pela benção da vida, por estarmos aqui. E te rogamos, nos esclareça sempre o coração, a fim de que aprendamos a amar, a perdoar, a te servir sempre através do trabalho,
Fortalece-nos as mãos, Senhor, e todos os recursos que nós trazemos, para que possamos progredir sempre mais em direção à perfeita alegria, em direção à felicidade verdadeira. Ajuda-nos a discernir aquilo que nos compete fazer. Motiva-nos para a beleza da vida. Descerra sobre nossos olhos a vida verdadeira, a beleza de sermos os teus filhos, as tuas criaturas. Ampara-nos para que possamos ver a sabedoria das tuas leis em tudo o que nos rodeia. Ajuda-nos, Senhor, nos nossos momentos de dificuldade, que possamos confiar em Ti, pedindo auxílio ao nosso Espírito protetor, que estejamos sempre contigo como Tu estás sempre conosco, Senhor. Abençoa a humanidade toda, amparando os profissionais de saúde em todos os níveis, que trabalham dentro e fora dos hospitais. Auxilia os nossos cientistas, ampara os nossos governantes em todas as esferas, a fim de que sejam bem orientados pela espiritualidade maior. Ajuda-nos, Senhor, tem piedade de nós, se sempre conosco, que assim seja. Muito bem, assim encerramos então mais um estudo, desejando boa noite a todos. Até a próxima oportunidade.